Começando aqui o nosso conteúdo sobre entender emoções em momentos de mudança, em momentos de transição brusca, a gente vai falar um pouco sobre autoanálise e autocuidado. Por quê? Por que isso é tão importante? Por que é importante falar sobre autocuidado no momento de mudança? Por que é importante falar sobre autoanálise? Bom, quando a gente passa por uma mudança brusca, por uma transição forçada, como um término, como um rompimento, como algo bem complexo, bem caótico, assim como a gente citou nos exemplos, a gente precisa colocar as ideias no lugar novamente, sabe? A gente precisa se situar da pessoa que nós somos, independente daquilo que está acontecendo conosco. Então, qual pessoa eu sou quando eu não sou mais a pessoa que eu era dentro daquela situação que acabou, sabe? Quem eu me torno depois do fim? Quem eu me torno depois de um término de um namoro? Quem eu me torno depois de perder um emprego? Quem eu me torno depois de perder uma amizade? Quem eu me torno depois do processo de luto, de perder alguém querido, de perder alguma pessoa importante assim, de ver alguém morrer? Quem eu me torno depois dessa transição brusca, sabe? Por quê? A gente tem que ter esse momento de autoanálise. Porque muitas vezes a gente tende a passar muito tempo buscando pela pessoa que nós éramos dentro daquele cenário. E essa pessoa ela já não existe mais. Muitas vezes, na verdade, essa pessoa ela nunca existiu. Ela nunca nem chegou a existir. Por que eu estou dizendo isso? Porque a memória, ela prega peças na gente, ela vai enganar a gente assim, invariavelmente falando, vai acontecer, porque a memória ela vai te trazer momentos, ou ela vai te trazer momentos diferentes da realidade, momentos que nunca existiram, momentos que não foram daquele jeito, mas ela vai te enganar para que você sinta saudade de algo ou de alguém, para que você se sinta infeliz nesse momento. Ela vai fazer isso invariavelmente. Ou ela vai te trazer memórias centralizadas em um momento que você não deveria estar pensando, sabe? Trazer sensações que você não deveria trazer mais. Por exemplo, você acabou de terminar um namoro e a sua memória ela vai ficar trazendo para você ou os momentos muito bons, para que você sinta muita falta, ou os piores momentos que você teve com aquela pessoa, para que você fique revivendo esses cenários inúmeras vezes, imaginando como os diálogos poderiam ter sido diferentes, como poderia ter sido diferente se você tivesse falado isso ao invés daquilo, o que poderia mudar se você tivesse escolhido um caminho diferente, escolhido uma linha de ação diferente. Então a sua memória vai fazer essas brincadeiras com você. Em outros cenários também, sabe? Você perdeu o emprego e você vai ficar imaginando que poderia ter sido diferente se você tivesse se esforçado mais, se você tivesse dedicado mais tempo em tal função ao invés de outra. Enfim, a gente sempre fica gastando muita energia com tudo isso. E muitas vezes a gente vai ficar lembrando de algo que está enviesado, sabe? Tem esse viés, tem todas essas coisas que nós estávamos imaginando e que não são reais, ou que estão aumentadas ou ampliadas, no caso, ou amenizadas, talvez, pela memória. Porque a memória, ela não é necessariamente real. A memória, ela é uma comunicação que o subconsciente tem conosco, então ela vai trazer memórias reais e vai completar aquilo com a forma como você se sente sobre aquilo. Ela vai pegar pedaços soltos de memórias e criar uma sensação para você que não necessariamente é a sensação real que você teve. Por isso que muitas vezes você vai ficar se lembrando de coisas muito boas ou muito ruins de um relacionamento, que se você olhar para aquelas mesmas situações de maneira racional, você vai entender que elas não é que elas eram muito boas ou muito ruins. É porque o relacionamento em si, como um todo, ele oscila muito entre essas duas situações. Então quando você se lembra, você vai se lembrar sempre de pontos extremos, mas se você olhar com razão, com racionalização para aquilo, você vai entender que na verdade as coisas mudam o tempo todo. Então a pessoa teve momentos muito bons, de repente momentos muito ruins, e essa troca de momentos ela acontece num processo dinâmico que muitas vezes você não percebe, muitas vezes acontece sem que você consiga explicar, mas quando você vai se lembrar, você vai ver que o seu foco, né, a sua memória, trouxe todos os pontos centrais, os pontos centralizados ali daquela história, como algo ou muito positivo ou muito negativo, que vai te fazer sentir muita saudade da situação da pessoa, ou que vai te fazer ficar pensando em cenários que poderiam ter sido diferentes, se arrependendo, sentindo culpa, sentindo dor, relembrando momentos que te machucaram, por exemplo, uma traição. Você pode passar anos, muitas vezes, sem superar aquilo, porque você continua lembrando daquilo. A memória volta e volta inúmeras vezes, até que você consiga superar de fato aquilo que aconteceu. Então, onde que entra a autoanálise e o autocuidado? A autoanálise é sobre você encarar a memória, encarar esse processo, encarar tudo que aconteceu na sua vida, tudo que aconteceu na sua narrativa, na sua história, dentro desse processo, e entender que aquilo tudo não representa você. Não representa a pessoa que você é hoje. Não representa a pessoa que você teria sido se aquela situação continuasse, sabe?
Então, a pessoa que você é hoje, ela é completamente diferente da pessoa que seria se você não tivesse saído daquela situação, não tivesse passado por aquele momento de mudança. Isso é evidente. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que você imagina que poderia ser, poderia ter sido, caso não tivesse perdido aquela oportunidade, não tivesse se afastado daquela pessoa, não tivesse perdido aquele emprego, ou desistido da faculdade, ou perdido aquela amizade na infância, enfim. A pessoa que você imaginava que você poderia vir a ser, ela é fictícia, entendeu? E o processo de autoanálise é entender que você não poderia ser diferente de quem você é por causa dessas ações, porque não existem opções diferentes daquelas que você escolheu. Não existe um multiverso em que você tomou escolhas diferentes, fez escolhas diferentes, tomou decisões diferentes e escolheu um caminho diferente e hoje você é outra pessoa que não é a pessoa que você é agora. Isso não existe, entendeu? Isso é muito bonito nos filmes da Marvel, é muito bonito no quadrinho, nos livros, mas na vida real, a escolha que você fez, ela é definitiva. Então essa é a pessoa que você é nesse momento e ponto final. Não existe o processo do e se, sabe? Mas e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse agido de maneira diferente? E se eu escolhesse outra opção? E se eu fosse mais sensato? E se eu fosse mais emocionado? E se eu fosse mais apaixonado? E se eu demonstrasse mais o meu sentimento? Cara, não existe o e se. Você pode pensar no e se isso for te ensinar algo para suas próximas experiências. Mas sempre que você pensa numa experiência do passado e começa a imaginar cenários fictícios, cenários surreais, isso é perda de energia, porque você não pode mudar esse cenário. Então, para que serve a autoanálise então? Ela não é para você olhar para o passado e se arrepender de coisas, sentir culpa por coisas, ou sentir dor por coisas que aconteceram. Ela é para que você olhe para o passado e entenda o que o passado fez com você. Qual a pessoa você se tornou hoje com base nas coisas que aconteceram de fato. Quais emoções você sentiu? Quais emoções você sente hoje ao se lembrar desse momento? Ao se lembrar dessas histórias, dessas narrativas, dessas pessoas que passaram pelas suas vidas, dessas pessoas que te fizeram mal, ou que te fizeram bem, ou que te ajudaram, ou que te prejudicaram de certa forma. O que você sente ao se lembrar, ao pensar, né, dos empregos que você deixou para trás, da faculdade que você abandonou, daquela amizade que você nunca mais retomou contato, daquela pessoa que você perdeu porque você foi muito orgulhoso, muito orgulhosa. Qual é a sensação que você tem? Por quê? Porque essa emoção é ela que define de verdade a carga que você vai ter dessa mudança brusca, desse processo de transição. Então, a autoanálise é para que você entenda que você hoje é uma consequência, né? É um fruto das escolhas que você teve, das coisas que você fez, das coisas que fizeram para você, das escolhas que as pessoas ao seu redor fizeram também. Então você é uma consequência de algo, você é um processo final de uma situação que já está encerrada, mas é um processo que está sempre em processo, né? Em construção. Então a autoanálise é para que você entenda que você foi modelado por esses comportamentos, por essas ações, por essas respostas, reações, por esse comportamento agressivo, defensivo ou evasivo que você teve ou que outras pessoas tiveram na sua vida, mas que isso não é um ponto final para você. Não existe como mudar o passado, mas se você faz uma autoanálise e entende as coisas que você não aprecia em você e que nasceram dessas emoções, desses sentimentos, através da autoanálise você consegue mudar isso a partir de agora, que é o que eu sempre falo no Blank também, lá no Instagram, em todas as respostas que eu dou. Você não pode se definir por algo que te fizeram. Você não é culpado pelo que aconteceu, mas você é responsável por aquilo que você vai fazer a partir de agora com aquilo. E a vida ela não acontece dentro da dor que te causaram, dentro da cicatriz que você recebeu. Ela acontece a partir da dor. Então, a partir daquilo que te fizeram, o que você se torna? Quem você se torna? Né? O que você se tornou a partir da dor que te causaram? Ou o que você se tornou a partir da dor que você causou? A partir das cicatrizes que você deixou em outras pessoas, né? Quem você se torna a partir disso? Né? Para isso que é importante o processo de autoanálise. E o autocuidado, ele é complementar demais nessa situação. Por quê? Porque autocuidado, a gente está falando sobre fazer autoanálise, entender esse processo e entender que você precisa se acolher, se abraçar, sabe? O autocuidado é sobre respeitar as suas decisões, porque você fez o melhor que você podia naquele momento, dentro daquela situação e com a maturidade emocional que você tinha naquele instante. Então, muitas vezes, você pode se sentir mal por uma ação que você teve, se sentir culpado e arrependido e ficar carregando aquele peso, aquele fardo por muitos anos. Porém, não tinha como ter sido diferente. Você estava envolvido emocionalmente com alguém, ou você estava com medo de algo, você estava inseguro,
você estava sofrendo por dor, você estava superando uma situação, você estava com saudades da sua família, por exemplo, e você respondeu mal a uma situação. Enfim, você fez o melhor que você podia naquele momento e você aprende com isso, pede desculpas caso tenha machucado alguém, caso tenha ferido alguém, reconhece, assume o seu erro, aprende com o seu erro. É isso que um adulto faz, é isso que uma pessoa madura faz. Ela entende o seu processo e ao invés de ficar se culpando, se vitimizando, se martirizando, ela aprende com aquilo para que não cause mais dor e segue a vida. Segue a partir daquilo que ela fez. E da mesma forma, quando alguém faz algo com você, você se acolhe. E aí você não fica com aquele pensamento de ai, como eu fui idiota de confiar nessa pessoa. Como eu pude ter sido tão ingênuo, tão burro de confiar nessa pessoa. Por que eu tive esperanças com isso? Era muito claro, os sinais eram evidentes. E talvez os sinais realmente fossem evidentes, sabe? Mas tá tudo bem. Você fez aquilo que você podia ter feito naquela situação. Tudo que você poderia fazer, você fez. Sabe? Acredite nisso. Não tem como ser diferente disso. Você fez o seu melhor naquele momento, no cenário que você tinha naquele momento. E é isso. A partir disso, você tem que se acolher. Isso que é importante do autocuidado, sabe? Se acolher, se abraçar, entender que você pode ter errado, ou que você pode ter sofrido pelo erro de alguém, mas que a vida funciona a partir disso. Não adianta ficar perdido olhando para trás. Não adianta ficar pensando que teria sido melhor, eu teria me machucado menos, ou eu não teria machucado alguém. Tá bom, sabe? Tipo, poderia ter sido muito diferente. Mas e aí? O que adianta você ficar pensando nisso agora? Sabe? Quem você vai se tornar a partir de agora? Quem você se torna a partir daquilo que te fizeram, a partir daquilo que você fez de errado, a partir dos seus últimos erros, a partir das suas últimas dores? Quem você vai se tornar? Qual é o seu processo de mudança? Qual é o seu processo de aprendizado? Sabe? Faça uma autoanálise de você. Olhe para você com carinho, olhe para si mesmo com respeito, entendendo a sua luta, entendendo o seu processo de cura, entendendo as situações que você enfrentou e tenha autocuidado, sabe? Respeite sua dor, se abrace, se acolha, sabe? Ouça a sua dor, ouça aquela mensagem que você está tentando de passar para si mesmo e que você não está conseguindo traduzir, né? Interpretar. Entenda aquilo que o seu corpo está gritando para você, entenda aquilo que a sua mente está implorando para você, está tentando te dizer. Sabe? Às vezes você está arrependido de algo e tudo bem, aprenda com esse arrependimento, aprenda com essa culpa. Às vezes você está muito machucado por algo que te fizeram e tudo bem. Então você aprende a se proteger disso, não evitar outras situações por medo, mas a se proteger quando os sinais forem similares, a entender gatilhos, a entender situações parecidas, entendeu? Mas é importante que você olhe para essas situações como trechos de uma narrativa, como partes de uma história, partes da sua história, que não pode ser modificada. Todo o seu passado não pode ser modificado, mas pode servir para consolidar o alicerce do seu futuro, para solidificar a sua base, a sua vontade de construir algo, a sua personalidade, a sua identidade. Muito importante que você pense sobre isso também, tá bom? E esse foi o nosso primeiro conteúdo dessa série. Eu espero que vocês tenham gostado. Se estiverem no YouTube ou no Instagram, curtam aqui o nosso conteúdo, compartilhem com seus amigos também. E se estiverem aqui no Udemy, no nosso curso gratuito, eu espero que vocês tenham apreciado muito também a aula, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.